Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Essa é a aula 32 da disciplina de Biologia Celular. Nesta aula, vamos falar sobre o material genético da célula. Dentro de cada célula do nosso corpo tem DNA. O DNA é responsável pela transcrição de RNA, que por sua vez traduz as proteínas. E são justamente essas proteínas que dão nossas características, ou também o nosso fenótipo. O nosso fenótipo não é resultado apenas do nosso DNA, é também resultado do ambiente, ou seja, das interações do ambiente. Você sabia que o ambiente pode influenciar até mesmo no genoma? Uma área da ciência chamada epigenética, o ambiente influenciando o próprio genoma. Aonde está o nosso material genético? Nas células eucarióticas está dentro do núcleo. O núcleo seria a nossa biblioteca e o nosso material genético seriam os livros. Mas não apenas eucariotos possuem material genético, os procariotos também possuem. E dentro das células eucarióticas, os cloroplastos e as mitocôndrias também possuem DNA. O DNA é formado por unidades menores, que são os nucleotídeos. Os nucleotídeos é formado por uma base, um açúcar e um fosfato. Esses nucleotídeos podem se unir formando uma fita simples, também denominado RNA, ou duas fitas simples se unem formando o DNA. Diferença de RNA e DNA, além do número de fitas, se encontra no tipo de bases que algumas, como a timina específica do DNA, uracilo específica do RNA e também o tipo de açúcar, ribose RNA, desoxirribose DNA. O que é o genoma? O genoma é o conjunto de genes das nossas células. Aonde estão esses genes? Esses genes estão no nosso DNA. Mas será que todo o nosso DNA é composto por genes? Não. Perceba o seguinte, este é o nosso DNA. O DNA, então, tem partes dele que são os genes. E o gene, dentro do gene, tem uma parte chamada intron e outra parte exon. O que acontece com essas partes? Então, o DNA ele é traduzido em RNA. Perceba o que acontece com essa parte correspondente ao intron e a parte correspondente ao exon. Esse RNA ele é processado. Neste processamento, os introns são descartados e fica apenas uma parte que são os exons. Essa parte unida dos exons é que vai dar origem às proteínas, que, como nós já vimos, é o que dá as nossas características fenotípicas. Então, este é o genoma, conjunto de gene. Dentro do gene tem introns e exons, o que vão ser traduzido para formar então as proteínas, só o conjunto de exons. Vamos lá então. Será que todo o nosso DNA caberia tranquilamente dentro das nossas células? Não. O nosso DNA é muito grande, por isso ele tem que ser compactado. Ele em si, ácido nucleico, não tem essa capacidade de compactação. Para isso, ele recebe uma ajudinha de proteínas, que são as histonas. Então, vamos acompanhar essa imagem, onde aqui nós temos uma fita dupla de DNA. Assim que é replicado esse DNA, se compacta histonas, que vai cada vez se tornando mais compactado. Primeiro nível de compactação a gente chama de nucleossolo. Um segundo nível mais compactado, cromatina. Caso esta célula que tem este DNA passe por um processo de mitose ou meiose, essa cromatina alcança o nível máximo de condensação, que é quando a gente chama de cromossomo. Nem toda cromatina vai chegar a este nível de compactação, apenas as cromatinas de células que vão passar por mitose ou meiose.
Será que o nosso material genético de nós, eucariotos, é diferente de procariotos? Sim, procariotos, o DNA é circular, já o nosso é linear. Lembrando que mitocôndria e cloroplastos são oriundos de bactérias, portanto, o DNA dele também é circular. Outra diferença, os procariotos não têm introns nos seus genes e os eucariotos têm introns. Outra diferença, o nosso DNA muito grande, precisa ser compactado com histona, DNA de procarioto não tem histonas. Vamos então falar da cromatina dos eucariotos. A cromatina dos eucariotos pode ser de dois tipos. Eucromatina, heterocromatina. Esse termo eu significa verdadeiro e hétero diferente. O que percebeu quando começou a estudar o material genético? Os cromossomos. Perceberam que algumas regiões permaneciam mais claras, outras mais escuras. As mais escuras que ficavam diferentes chamou de heterocromatina. Vamos observar isso nesta célula aqui, aonde nós encontramos a heterocromatina. Vocês estão vendo uma região mais clara, mais central e uma região mais escura na volta aqui do núcleo. Este é o nucleolo, lembra? Essa região mais escura, então, é a região de heterocromatina. Portanto, numa célula em microscopia óptica, conseguimos até perceber a diferença de eucromatina para heterocromatina. Aqui também a gente percebe o nucleolo e a região mais condensada, que é a heterocromatina. Vamos começar falando dela, a eucromatina. Como nós já vimos, a eucromatina é a parte do DNA onde tem os genes. Essa parte do DNA, ela é transcrita para RNA e então são produzidas as proteínas. Esta é a grande importância da eucromatina. A diferença para a heterocromatina. A heterocromatina, como vocês estão vendo aqui, ela fica bem mais compactada do que a eucromatina. É possível ver isso na microscopia óptica, como nós já vimos nas imagens anteriores, e também realizando técnicas específicas, como essa daqui de banda C, que a região de heterocromatina fica bem mais corada. A pergunta é, além dessa característica, que é alto nível de compactação, será que existe outra diferença? Existe. Percebeu que a grande parte dos genes estão presentes na eucromatina. Não quer dizer que a heterocromatina não tem, mas a heterocromatina constitutiva, ela tem uma característica única, que é esta, é repetição de pares de base. Então, dá um exemplo muito simples para a gente entender. O DNA, ao ser transcrito é RNA, e o RNA é traduzido em proteínas. E são as proteínas que dão cor do nosso cabelo, as nossas enzimas, que dão as nossas características. Agora, você imagina um DNA altamente repetitivo, que eu coloquei um absurdo, só citosina, né? Um nucleotídeo com a base do tipo citosina. Quando a repetição de pares de base é maior que 100.000 vezes, essa cromatina é denominada heterocromatina. E por que então que deduziu que essa cromatina do tipo heterocromatina não tem importância na produção de proteínas? Nós vamos ver isso na aula de síntese proteica, mas já adiantando, para ver síntese proteica acontece o seguinte, o DNA é transcrito em RNA. Um DNA com o mesmo tipo de nucleotídeo vai ser transcrito no RNA com o mesmo tipo de nucleotídeo. Aqui um nucleotídeo com a base, então, guanina, que foi transcrito de um RNA, de um DNA que tinha a sua base citosina. A cada 3 nucleotídeos, para cada 3 nucleotídeos do RNA é adicionado um aminoácido para então poder formar esta proteína. Agora imagine um RNA que tem o mesmo tipo de nucleotídeo. Então é guanina, 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 isso várias vezes. Vamos lá então, para cada 3 nucleotídeos é adicionado um aminoácido. Primeiro nucleotídeo, segundo nucleotídeo, terceiro nucleotídeo.
A sequência GGG, vamos procurar, ó. G na primeira posição, G na segunda posição e G na terceira posição. O aminoácido somado vai ser a glicina. Então, vai formar uma proteína que só tem um tipo de aminoácido, glicina. Acontece que na natureza não existe uma proteína funcional formada apenas por um tipo de aminoácido. Geralmente as proteínas têm diversos tipos de aminoácidos. Lembra que a gente tem 20 tipos diferentes de aminoácidos no nosso corpo? Então, existe uma combinação desses diferentes tipos de aminoácidos para formar as nossas proteínas. Por isso que concluiu que este DNA não tem como função produzir proteínas. Mas isso não significa que ele é lixo, que ele não tem função. Uma das funções da heterocromatina é essa que nós já havíamos falado. O que acontece? Percebeu que a heterocromatina ela geralmente fica na periferia do núcleo, ali ligado à lamina nuclear. O que acontece? Quando vem as injúrias do ambiente, radiação, patógenos, se isso conseguir entrar na célula e conseguir atingir o núcleo, o que ele atinge primeiro? Aquilo que está mais externo, que é qual tipo de cromatina? A heterocromatina. Então, se tiver que atingir, se tiver que causar mutação, vai causar a heterocromatina. A eucromatina, aquela cromatina que produz o RNA, que vai ser traduzido em proteínas importantes para o nosso corpo, essa cromatina está protegida. Portanto, ela serve como guarda-costas da nossa eucromatina. Além disso, dentro do núcleo, é como o nosso Atlas. Existe uma posição correta dos países no Atlas. Mesma coisa dentro do núcleo. O material genético ele não está ao acaso. Ele é posicionado, as cromatinas são posicionadas de forma que torna eficiente o processo de transcrição, de replicação. E como é a heterocromatina que é ligada lá no envoltório nuclear, é ela que, consequentemente, é responsável por esse posicionamento adequado da cromatina dentro do envoltório nuclear. Bom, outra função da heterocromatina é o seguinte: aí temos um cromossomo, esse cromossomo pode sofrer uma quebra. Teve uma fissão. Então, este cromossomo foi quebrado neste pedaço e neste pedaço. Percebam que aqui nas pontas dos cromossomos tem essa região escura que é o telômero. O telômero está ali para proteger o cromossomo. Mas se esse cromossomo sofreu uma fissão, parte dele vai ficar sem proteção. E aí, então, vem um aumento da cromatina, do tipo heterocromatina, que vai estar ali com o mesmo intuito, proteção. Proteção dessa região terminal. A heterocromatina, a gente costuma usar o termo heterocromatina constitutiva, porque acredita que tem uma eucromatina que se disfarça de heterocromatina? O que é isso, né? É heterocromatina facultativa. Por exemplo, nas nossas células, né, que somos XX das mulheres, um dos cromossomos X permanece sempre condensado. E este cromossomo ali, quando se observa, parece que ele é heterocromático, mas na verdade não é. Ele é o cromático, mas ele está mais compactado porque já tem dois cromossomos, então um fica compactado. Isso também acontece em alguns organismos, por exemplo, pulgões, cochonilha. O grupo cromossômico do macho fica sempre condensado e aquele que está sendo transcrito é só o materno. Outra heterocromatina que se parece, né, com a heterocromatina constitutiva, mas é, na verdade, uma eucromatina. Imagine o seguinte caso: aqui temos a pele e aqui temos tecido nervoso. Será que os mesmos genes que estão sendo transcritos lá na pele são os mesmos do neurônio, do tecido nervoso?
Obviamente que não. Dentro de cada célula, nós temos a mesma biblioteca, a mesma informação, mas em algumas células vai usar alguns livros, em outras, outros livros. Então, o material genético que não está sendo transcrito na epiderme, ele fica mais condensado. E aí, aparentemente, parece heterocromatina, mas não é. É eucromatina disfarçada de heterocromatina. Uma região do cromossomo que fica mais condensada e que tem repetição de pares de base, que é TTA, GGG, é o telômero. Como nós já falamos, é a parte mais extrema da cromatina. Aqui nós temos um cromossomo mostrando que cada cromatina tem na sua extremidade uma região chamada telômero. Esse telômero, além de ter uma sequência de nucleotídeos específica, também tem proteínas ali bem específicas. E essas proteínas, elas estão envolvidas num mecanismo que acontece ali no telômero, que é a formação dessa alça ou deste loop. E essa região aí de DNA específico, com proteínas específicas, que tem uma forma diferente, que é um loop, ela está ali para proteger nossos cromossomos. É importante dizer que lá no finalzinho desta cromatina aqui, parte do DNA não é fita dupla, é fita única. E aí se dobra formando um loop. Importância então, aí vamos fazer uma analogia com o cadarço de tênis. Essa pontinha do cadarço, ela é muito importante para proteger. Quando a gente perde essa pontinha, geralmente o cadarço desfia. Acontece o seguinte, essa região do telômero, ela nem sempre é duplicada. O que eu quero dizer com isso? Durante a replicação do DNA, a maquinaria enzimática que faz essa replicação nem sempre consegue copiar toda a cromatina. Se não consegue copiar toda a cromatina, significa que o finalzinho não foi copiado. Vamos ver isso? Então, entendendo o esquema, aqui nós temos o DNA, que seria essa fita dupla que está em azul. No momento que vai começar a replicação, uma das fitas é replicada de forma contínua. Coloca-se um prime e a partir desse prime, que é um pedacinho ali, uma sequência de nucleotídeos, a DNA polimerase faz a replicação daquela fita. Na outra fita, essa mesma enzima DNA polimerase também precisa de um primer. Só que devido a posicionamento de carbonos, que vocês vão estudar em biologia molecular, essa DNA polimerase, ela vai precisar sempre de um primer, mas só vai conseguir replicar um pedacinho dessa fita. E aí o que vai acontecer? Vão ser adicionados vários primes e replicado pedacinho por pedacinho. Já nessa outra fita aqui, ó, foi replicado de forma direta. Nesta daqui não é replicado de forma direta. O que acontece lá no final da replicação? O primer é retirado, como vocês estão vendo, o primer é retirado. Não tem problema, a DNA polimerase emenda esses pedacinhos, tudo tranquilo. Mas acontece que o último pedacinho, a DNA polimerase não tem onde se apoiar. E aí aquele último pedacinho ficou sem a replicação. O que acontece? Aconteceu isso aí uma vez, duas, não dá problema nenhum. Mas com os anos, e muitos anos, esse telômero repetidamente não sendo replicado, ele vai diminuindo de tamanho. E aí pode trazer vários problemas, como a fusão de cromatinas, a digestão enzimática dessa região. Então, é problemático não ter telômero. O que acontece? Grande parte das nossas células, e por grande tempo de vida dessas células, existe dentro da célula uma enzima.
chamada telomerase, que é essa enzima do GIF aqui. O que essa enzima faz? Então, aqui está o nosso DNA que não foi totalmente replicado. Este pedacinho aqui ficou sem replicação, que é justamente a região do telômero. Essa enzima vai vir aqui e nesta enzima, além de proteínas, tem RNA. Então, este RNA ele vai servir como modelo. Modelo para quê? Para ser adicionado mais nucleotídeos nessa fita aqui, ó. Está sendo adicionado nucleotídeos. Aí, o que vai acontecer? Com o aumento desta fita, futuramente vai ser adicionado um prime e vai completar a replicação daquele pedacinho, como está mostrando o GIF para vocês. Então, assim, não fica faltando pedaços. Toda a região final da cromatina é replicada. Mas acontece o seguinte, isso é comum nas células germinativas. As células germinativas vão sofrer mitose, mitose, mitose e o seu telômero nunca vai diminuir, porque a telomerase está sempre ativa. Nas nossas células somáticas, conforme elas vão sofrendo mitose, vai diminuindo sim o tamanho do telômero, vai diminuindo, até que chega um ponto que já não diminui mais. Acontece que algumas células, por sofrerem mutações, elas podem readquirir essa capacidade de construção do telômero. Aonde acontece isso? Geralmente ali, ó, o câncer. Nestas células, a telomerase volta ativa e produz aquele telômero e essas células vão ser imortais. Em algumas doenças relacionadas ao envelhecimento, a perda do tamanho do telômero acontece muito mais rápido do que em casos normais, né? Então, vamos falar dos cromossomos. O que é um cromossomo? Um cromossomo é o quê? O DNA que foi complexado a histona. Esta cromatina, então, passa por um processo de duplicação. Aqui vocês estão vendo, são duas cromatinas permanecendo unidas pelo centrômero. Então, temos o cromossomo. O cromossomo passa por uma alta compactação, atinge o máximo de compactação. E aí, na microscopia óptica, é possível observar esses cromossomos individualizados, obviamente utilizando técnicas específicas, utilizando uma substância chamada colchicina, que impede a formação do fuso, e aí a gente consegue ter os cromossomos isolados. Este cromossomo, ele tem formas diferentes. Esse formato é dado conforme a posição do centrômero. O centrômero divide o cromossomo em braço menor, braço longo. Cada uma dessas partes aqui é uma cromátide. Lembrando que dentro da cromátide tem o DNA mais as histonas. A região final é o telômero. Vamos ver o formato? Então, se o centrômero está lá no fim, telocêntrico, um pouquinho abaixo, ou seja, tem um pedacinho ali de braço curto, acrocêntrico. Um pouco mais para baixo, submetacêntrico, e bem no meio, metacêntrico. E aí, todas essas características, número de cromossomos, formato, tamanho, isso é o cariótipo, que é tão utilizado na medicina. Bom, quantos cromossomos tem? Qual é o número cromossômico? Primeiro vamos falar o seguinte: existem células haploide e células diploide. O que significa isso? Células diploides é quando numa reprodução sexuada une o material genético do pai e da mãe. Então, o cromossomo 1 tem aquele que foi herdado da mãe e do pai. E o que é haploide? O que é uma célula haploide? É quando ela só tem um representante de cada cromossomo. Isso existe? Existe. Nos himenópteros, por exemplo, os zangões são resultado apenas do crescimento do ovócito da rainha.
A operária e a própria rainha vêm de um ovo que foi fecundado por espermatozoide. Então, sim, existem seres haploides e seres diploides. Dentro do nosso corpo existem células diploides, que são as nossas células somáticas, e as nossas células haploides. No caso das fêmeas, os óvulos, no caso dos machos, os espermatozoides. Quantos cromossomos tem? Depende da espécie. Então, aqui vocês têm uma tabela com diferentes espécies, com diferentes números cromossômicos. Vocês viram que está variando bastante o número cromossômico, né? Pode acontecer que aquele número de cromossomos seja multiplicado. Multiplicado 2 vezes, multiplicado 3 vezes, multiplicado 4 vezes. Como que isso pode acontecer? Durante a mitose ou a meiose, não se separa o material genético. Por exemplo, se for a meiose, vão formar gametas, por exemplo, 2N, e quando acontecer a fecundação, vai originar uma célula 4N. Também pode ser que um gameta seja fecundado por mais de um espermatozoide, aí vai ter 3N. Ou ainda pode acontecer que uma célula, agora já não tem mais nada a ver com meiose, uma célula, ela comece a multiplicar seu material genético, mas não tem divisão nem do núcleo, nem da própria célula. Sempre volta a multiplicar o material genético, como mostra aqui, ó. Entra em intérfase, aí na fase de síntese do material genético, vai para G2, mas volta a multiplicar aquele material genético, originando células poliploides. Como nós já vimos, o exemplo no nosso corpo do megacariócito, que é uma célula bem grande, que tem um núcleo bem grande e que é muito importante para a formação dos plaquetas. O que aconteceu ali? Não aconteceu a duplicação de núcleo, nem fusão de células com vários núcleos. Aconteceu simplesmente a multiplicação do material genético sem haver a divisão daquele núcleo. Tá? Uma coisa é uma célula com vários núcleos, como aqui o osteoclasto. Outra coisa é uma célula que o material genético foi multiplicado várias vezes. E ainda tem essas células aqui, algumas células em situações específicas, organismos específicos, acontece muito em insetos e plantas. Cada cromatina, ela vai multiplicando várias vezes e não se separa. Não vai entrar em mitose ou meiose. Simplesmente aquela cromatina 1, por exemplo, cromatina 1, começa a multiplicar, fica pareada. Vai pareando, pareando. Acontece isso várias vezes. Tem caso até de 1024 vezes você ter 1024 cópias da mesma cromatina e ficam bem pareadas. E neste caso aí, que são os cromossomos politênicos ou gigantes, e são gigantes porque facilmente são observados em microscopia, o que acontece? Além desta multiplicação, aqui a gente tem um exemplo de cromossomos gigantes de mosca, né? Nesse exemplo aqui de cima. Essas cromatinas, então, além delas ficarem pareadas uma do ladinho da outra, além delas descondensarem bastante, por isso fica mais fácil visualizar, algumas regiões ficam ainda mais descondensadas. E sabe o que tem nessa região? Genes muito importantes que vão ser transcritos em RNA mensageiro, que vão ser traduzidos em proteínas. Como eu falei para vocês, isso acontece, por exemplo, em insetos. Em certo momento da vida é necessário, por exemplo, formar um casulo. Esse casulo é formado por um tipo específico de proteína. Então precisa muito daquela proteína, uma quantidade muito grande. Então o que faz? Multiplica o DNA que tem o gene daquela proteína. Multiplica várias vezes, 1000 vezes. Aí na hora de transcrever para RNA mensageiro, transcreve também 1000 vezes, muito mais RNA mensageiro. Mais RNA mensageiro, mais tradução daquela proteína. Então, estes são os cromossomos politênicos ou cromossomos gigantes. E aqui então a gente finaliza essa parte do material genético. Aqui algumas referências de imagens. E esse conteúdo está no capítulo 9 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!